Representação imagética. Poema épico de Basílio da Gama, canto 1. Trabalho acadêmico para aquisição de nota avaliativa da disciplina Literatura Portuguesa 1 da Universidade Federal de Rondônia, ministrado pelo professor Eduardo, discente Márcia, Adna, Isabela, Poliana, Daniela e Andressa. Basílio Nunes da Gama nasceu em 1741-1795. Foi um poeta brasileiro, autor do poema épico Araguaia. Considerado o melhor gênero arcadismo brasileiro, o brasileiro, nasceu no Arraial São José dos Rios da Morte, em Minas Gerais. Foi noviço aos 16 anos e, após o seu desligamento, depois do Tratado de Madrid, 1756, partiu para o sul do Brasil. Em 1769, juntou-se com os jesuítas, que lhes contaram sobre a disputa das terras brasileiras entre índios, espanhóis e portugueses. A história, então, contava que o governo espanhol investigava a ligação de comércio dos jesuítas com os índios e que convocava, então, o general Andrade para ser pessoa responsável pela investigação. Andrade, juntamente com sua cavalaria e seu exército, chega até o local e logo conhece o general Catânio, que se torna o seu verdadeiro aliado, que inclusive o convida para um banquete onde elogia o português com um canto heróico. Andrade cumpre o Tratado de Madrid, mas os jesuítas armam conjuntamente com os índios e começam uma luta. Andrade aguarda o exército espanhol para marchar juntos contra os índios. Os índios jesuítas se reúnem, se antecipam e atacam fortemente os portugueses no Rio Pardos, onde eles perdem um combate. No entanto, em meio à batalha, os índios perdem e se tornam prisioneiros. Logo, Andrade parte para a busca de 7 povos e continua aguardando o exército espanhol. Após o general Catânio, que recebe a notícia, e o general... Canto 2 do poema épico O Araguaia, escrito por Basílio da Gama. O exército, comandado pelo general Gomes Freire de Andrade, marcha para 7 povos das Missões. O comandante manda soltar alguns índios que estavam presos, na tentativa de resolver a questão com diplomacia. Depois disso, ele se encontra com os líderes da tribo, Cacambo e Cepé. Cacambo inicia a conversa, falando que os antepassados europeus já machucaram muitos índios. Dizimaram vários deles e eles têm mágoa e vão lutar por suas terras, porque o que é aquelas terras sem o suor deles? Nesse momento, o general responde e pede que os índios não tenham mágoa dos antepassados europeus e diz que o Marquês de Pombal só quer o bem deles e quer que eles sejam bem alimentados e saiam das mãos dos jesuítas, pois eles são os verdadeiros vilões. Mas o acordo é impossível. Ocorre o combate, os índios lutam com bravura, mas não têm chances diante das armas de fogo dos europeus. Cepé morre em combate e Cacambo comanda a retirada.
Terceiro canto. Cocambo era o cacique e havia se casado com Lindóia, também de origem nobre. Ao decorrer, após a vencida Batalha de Campau, assim como o poema narrativo descreve, o general acampa às margens de um rio. Do outro lado, o líder indígena, Cocambo, descansa e sonha com o espírito de Cepé, o índio morto, que ordena em visão que aproveite a noite escura e o tempo seco e coloque fogo no acampamento luso, enquanto estão descuidados. Cocambo atravessa o rio e provoca um incêndio, como de fato. Ao retornar à aldeia, Cocambo é preso, a mando do padre Balda. Após preso, ordena matá-lo, onde ocorre o envenenamento com licor. Balda é descrito como um vilão da história, que deseja tornar seu filho Balteta cacique, em lugar de Cocambo. Lindóia, a viúva desconsolada, recorre à feiticeira Tanajura, na esperança de reencontrá-lo, mas o que ela consegue é transpor uma visão do terremoto de Lisboa e, em seguida, a reconstrução da cidade do Marquês de Pombal, que decorrente expulsa os jesuítas. Isso vingaria a morte de Cocambo, mas ela continuou desconsolada e não entendia nada do que via.